Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Para quem de repente não entrou ontem, entrou hoje, meu nome é Juliana, sou professora de latim aqui do Centro Hugo de São Vitor. Sintam-se em casa, sintam-se bem-vindos, sintam-se acolhidos. Então, até foi um avisinho que eu dei ontem. Eu tenho uma bebê de 2 meses, então se vocês ouvirem algum chorinho, alguma coisa assim no fundo, ela tá aqui com a gente, não é pra... A ideia é que ela permaneça dormindo, mas se acontecer alguma coisa, vocês já sabem que é a Maria que tá chorandinho, tá bom? Eu quero pedir desculpas por ontem, né? A gente teve alguns problemas de conexão e esperamos, como o Luiz falou agora há pouco, que a gente tenha conseguido resolver e que não aconteça nada hoje, né? Que a gente tenha uma aula tranquila no dia de hoje. Vamos começar com a nossa oração, então? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. O pessoal nos grupos andou me pedindo resumos e tal. Eu vou fazer um resumo para quem não entrou ontem, também para relembrar quem esteve na aula mesmo ontem. Vamos relembrar o que a gente estudou ontem, porque a aula é uma continuidade, né? Essa semana, então nós tivemos gramática ontem, será hoje e amanhã. E na semana que vem teremos lógica, segunda, terça e quarta. E na semana seguinte teremos retórica também, segunda, terça e quarta, tá? Então, canetas a postos, né? Peguem seus cadernos. Eu até falo, é bom que vocês anotem, tá? Porque Hugo de São Vitor, que é o nosso patrono, ele diz que você, na verdade, realmente aprende quando você ensina alguém. Para você ensinar alguém, é bom você ter o teu resumo, né? A tua visão daquilo, né? A tua anotação, para que você possa estudar e passar isso para alguém. Então, a gente falou ontem, né, que a gente muito ouve, muito se fala por aí, o que é o trivium, né? O trivium são 3 caminhos, né? É o início das artes liberais, né? As artes liberais são 7 e nós estamos estudando a primeira parte, né? A primeira parte é pressuposto para a segunda parte. Então, trivium, gramática, lógica e retórica. E depois nós temos o quadrivium, né, que seria a aritmética, música, geometria e astronomia, que não vamos estudar aqui, mas essas são as artes liberais, né? Nós falamos do que é a arte, né? Eu passei até uma definição do que é a arte do dicionário, eu vou até anotar aqui, que eu preciso colocar nos grupos para vocês, tá? Eu vou colocar essa definição de o que é arte lá para que vocês anotem. Comentamos também da diferença, né, que nós temos que ter bem clara a diferença entre a arte liberal, as belas artes, que é o que vem na nossa cabeça quando a gente fala de arte, as belas artes, né, a música instrumental, a pintura, a escultura e várias outras que são 7 também, as belas artes. E também falamos da diferença com os ofícios utilitários, né, com as outras artes, seriam serviços bancários, medicina, engenharia, tudo que se refere ao trabalho, às profissões, né? E nós falamos que as artes liberais, elas ensinam como viver, né? Por quê? Porque a gente consegue com as artes liberais elevar-se do nosso ambiente natural para que a gente possa seguir na busca pela verdade, né? Levando o quê? Uma vida intelectual, uma vida racional. E estudar o trivium, então, é envolver-se na arte da palavra, né? O trivium, a gente fala das artes da linguagem, e até linguagem é o tema da nossa aula de hoje, tá? Então,
eu passei também um histórico para vocês, e nesse histórico a gente falou do principal crítico das artes liberais, né, que foi um tcheco, pastor protestante chamado Jan Amos Comenius. Também eu posso, alguém perguntou ontem também, eu posso colocar lá no grupo para vocês o nome dessa pessoa. Né, ele viveu entre 1562 e 1670, né, e ele tinha algumas ideias que seguem até hoje. Ele é considerado o pai da pedagogia moderna. Eu até li um trecho, esse trecho está no livro do Trivium, né, em que ele diz como que ele considera o ensino, como é o ensino para ele. E assim, parece que a gente está vendo uma propaganda das escolas, que a gente vê agora início de ano, né, a gente vê propaganda de escola por tudo. Então, massificação do ensino, né, universalização do ensino. Aquele triunfalismo, né? Nós vamos fazer, nós conseguimos, nós... Então, é o que a gente realmente vê na pedagogia moderna, e com toques assim de Paulo Freire no meio, né? E a principal obra desse Comenius se chama Didática Magna, né? Em português, ou Didática Magna em latim, né? Se escreve da mesma forma. E foi ele quem criou o jardim de infância, sabe? Então ele dizia que as crianças devem ir para a escola o quanto antes, né? Super cedo e tudo mais. Então ele recebeu condecorações e homenagens da Unesco, né? Então é algo que vai totalmente ao contrário do Trivium, totalmente ao contrário daquilo que a gente está falando, que a gente desenvolver a inteligência. E o Trivium foi algo que até acabei esquecendo de falar ontem, mas o Trivium tinha isso, ele chama arte liberal. Por quê? Porque você tem a liberdade de escolher o seu professor, né? Você tem a liberdade de ir atrás, escolher seu professor e você tocar o ensino e tudo mais. E falamos, algumas pessoas também pediram sobre as obras. Eu peço desculpas, que eu sou uma pessoa um pouco acelerada, e para mim é uma dificuldade enorme desacelerar, e eu não percebo quando eu estou muito acelerada, tá? Então vocês podem avisar aí, que o pessoal me avisa se eu estiver falando muito rápido. Eles me falaram assim: puxa, Ju, você só fez assim, ó, com o livro, né? Então tá bom, eu vou mostrar aqui bem direitinho pra vocês. Esse é um dos livros que eu falei ontem, tá? Que também o pessoal me pediu. Chama Didascalicon, sobre a arte de ler, do Hugo de São Vítor. Hugo de São Vítor, nosso patrono, tá? Então, esse ler, eu expliquei ontem que a gente tem que esse ler significa estudar, tá? Não é só ler. Porque ele vem do latim, e a tradução foi, de acordo com o local do livro, foi feita como ler ou como estudar, né? De acordo com o que o tradutor achou que era mais pertinente. Então, nessa obra, o Didascalicon, o Hugo de São Vítor, o que ele faz? Ele apresenta as artes liberais, e ele mostra em que ordem você deve ler, o que você deve ler, como você deve estudar, né? É um livro sobre como aprender, e não como eu devo ensinar, tá? Então, o Hugo de São Vítor foi uma das pessoas que mais divulgou as artes liberais também, tá? Nós falamos também que nesse histórico, que os estudantes começavam a vida escolar com 14 anos, que é bastante tarde para os padrões atuais, né? E eles venciam primeiro o Trivium, depois o Quadrivium, né? Um Trivium é pressuposto para o estudo do Quadrivium, você não entra direto no Quadrivium, não funciona assim. E explicamos também como que a irmã Miriam Joseph, que é a autora do livro do Trivium, né? Agora vamos passar ali devagarinho aqui. Como que ela decidiu retomar tudo isso, né? Que foi por meio do filósofo Mortimer Adler, que nós já falamos lá no curso sobre vida intelectual, né? Mortimer Adler foi um filósofo do nosso tempo, né? Ele queria reestruturar a vida cultural, a vida universitária, toda a vida nos Estados Unidos, a vida intelectual. E então ele influenciou o reitor da Universidade de Chicago a fazer uma reforma no currículo inteiro da universidade, né? Trazendo o quê? Para bases aristotélicas e tomistas.
Então ele conversou também com a irmã Miriam Joseph para restaurar mesmo essa cultura clássica na universidade americana. Então ela acabou ressuscitando essa metodologia, era para eles terem conseguido implantar em todos os Estados Unidos, mas infelizmente ficou restrita a somente algumas universidades católicas do país. É uma pena. Mas ele era exigido assim, ele funcionava assim. O Trivium era um curso de 2 semestres, né, 5 vezes por semana. Você não entrava na universidade sem ter feito o Trivium, né, ele era pressuposto. E foi a única tentativa no mundo moderno de recuperar, né, as artes liberais, esse espírito das 7 artes liberais, né? E hoje a gente tem a felicidade de ter esse livro traduzido, né, para o português, né? A pessoa que fez, o tradutor é de Curitiba, que é a capital do Paraná, e ele fez por amor, né? Porque ele comprou, ele já tinha ouvido falar de Trivium, de Quadrivium na sua adolescência, e ele resolveu comprar o livro quando viu em inglês, né, já adulto isso, e começou a traduzir alguns trechos para seu próprio uso. E no fim das contas, no final de 2 anos, ele tinha o livro inteiro traduzido, né? No fim achou alguém que queria publicar e foi publicado, uma obra magistral, né? Quem trabalha com tradução sabe que não é fácil fazer uma tradução de uma obra dessa. E a parte que fechou a nossa aula de ontem, né, foi a explicação dessa figura aqui. Eu passei a figura nos grupos de WhatsApp, de Telegram. Se necessário, né, eu vou dar uma explicadinha rápida, novamente. Então, se alguém do grupo puder repostar essas figuras, para quem entrou hoje, para quem entrou agora possa acompanhar, né, para que possa acompanhar, é legal. Senão depois a gente manda, tá? Se tiver alguém não conseguir acessar por algum motivo ou outro. Então, o nome dessa figura aqui é Filosofia e Artes Liberais, né? Mas ela está dentro de um livro que é um compêndio de figuras, de uma enciclopédia de figuras feita pela irmã Harriet Landsberg. Isso. Ela vivia onde hoje é França, tá? Na época, ele foi iniciado em 1165, e quando a gente fala de artes liberais, é essa figura que vem à mente, né? Se procura sobre artes liberais, sempre vai ter essa figura no meio. Então ela acabou ficando conhecida pelo nome do livro, que se chama Hortus Deliciarum, ou Jardim das Delícias, tá? Então aqui a gente vê, vamos explicar bem rapidinho. Aqui a rainha filosofia, tá? No centro, e ela vem ser em volta da rainha filosofia nós temos as 7 musas das artes liberais. Cada musa está com algumas coisas em suas mãos. Hoje eu expliquei só o Trivium, né? Se algum dia a gente tiver um curso sobre Quadrivium, aí a gente explica o restante. Vou deixar vocês com vontade de saber o que significa. Então a gramática, ela está usando vermelho, um véu branco na cabeça, e ela tem como se fosse uma vara, né? Que quer dizer o quê? É disciplina rígida que a pessoa que estuda a gramática tem que ter, né? Que acompanha o aprendizado da gramática. E na outra mão dela, ela tem um livro decorado com joias, né? E aqui, no arquinho, a gente pode ler, vou falar já em português. Através de mim, todos podem aprender o significado das palavras, das sílabas e das letras, né? Tá escrito aqui, são todas inscrições em latim, tá? Aqui ao lado a gente tem a musa da retórica, né? Ela segura um estilete e um par de tábuas revestido de cera, que significa o cuidado exigido na preparação dos discursos do orador, né? Porque exigem muitos detalhes, esse tipo de coisa, né? Revisões, etc. Então ela fala assim: graças a mim, orgulhoso orador, os seus discursos vão comover. E aqui ao lado a gente tem a lógica ou dialética. Na figura vocês vão encontrar dialética. Eu já falei que eu expliquei rapidamente ontem que
Depois de Aristóteles, tá, passou a denominar-se lógica. E os detalhes disso vocês vão aprender semana que vem na aula de lógica. Tá? Então envolve o quê? Uma troca viva aqui. Porque ela tem uma cabeça de cachorro na mão. É uma coisa meio estranha, né? Mas o que significa essa cabeça de cachorro? Vigilância exigida quando você vai dialogar, raciocinar com um oponente, né? Que era o espírito da dialética. Então, como o latido de um cachorro, os meus argumentos se sucedem com rapidez. Né? E aqui nós temos um círculo, né, que passa por todas as artes liberais, e dentro dele nós temos 4 aforismos, que são definições curtas. O que descobre é lembrado, a filosofia investiga os segredos dos elementos e de todas as coisas. A filosofia ensina as artes por 7 ramos, as 7 artes liberais. Põe por escrito a fim de transmiti-la aos alunos. Né? E aqui nós temos, esqueci de falar novamente, igual ontem, aqui ó, na base da Rainha Filosofia, nós temos aqui Sócrates e Platão. Tá? E aqui fora nós temos 4 homens, fora do círculo da filosofia com as artes liberais, e escrevendo nas suas respectivas escrivaninhas. Em cada ouvidinho deles tem um bichinho, parece um pássaro, né, sussurrando no ouvido. O que são esses 4 homens aqui? Né? A irmã Herod nos fala que são os poetas, os mágicos, né, os magos que trabalham fora da filosofia. Eles trabalham somente com a emoção, eles trabalham fora das artes liberais. Né? Então é um trabalho perigoso, frívolo e impuro, diz ela. Né? Então, tomados pelas suas fantasias, alguns dos magos eles não conseguem mais escrever, né, e já parecem perdidos em seus sonhos. Então lembra o quê? Aqueles homens, as pessoas que vivem somente as paixões, né? Elas não estão na razão aqui, na razão da filosofia das 7 artes liberais. O orgulho, vaidade, ira, prepotência e outras paixões aí, que temos uma lista enorme, né? Então eles estão fora do círculo das 7 artes liberais. Falamos também do que a gente precisa para entender o Trivium, né? A gente entender que hoje não existe absolutamente nada comparado ao Trivium, né? Que ele era um verdadeiro projeto de educação. E então eu acabei levantando um problema que a gente vê na pedagogia hoje, né? Que você define o teu objetivo ano a ano, objetivo escolar, né, de aprendizado. E no final das contas acaba que não tem objetivo nenhum. E qual que é a diferença com o Trivium e com o Quadrivium, né, as artes liberais? Elas eram pressuposto, né, primeiro o Trivium, depois o Quadrivium, para você fazer um estudo sério de teologia e filosofia. Então, antes eu preciso ter algumas coisas para que eu chegue até lá. A gente, então, aprende muito observando como o sistema pedagógico foi criado, observando ele ao contrário, né? Qual que é o meu objetivo? É tal, então eu preciso disso para chegar lá. E isso que é bacana do Trivium, né? A gente aprende muito com ele até nisso, né? Até na forma como que ele foi criado. E eu comentei, né? Então vamos começar a pensar. Hoje o conteúdo da nossa aula a gente vai falar de pensamento, de linguagem. Vamos pensar, por que a gente estuda gramática? Será que eu preciso estudar mais gramática? Eu espero que vocês tenham pensado sobre isso nessa noite, né? Ou hoje durante o dia. Porque a gente vai falar, a gramática é o treino e a linguagem da memória. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Memória e linguagem. Então vamos começar falando do coração do Trivium. Qual que é o coração do Trivium? Ela é a gramática. Né? Por quê? A gramática ela não é parte da lógica, né, como muitas pessoas pensam. A gramática ela é somente instrumento para a lógica. E a gente vai notar isso nessas aulas que a gente está dando para vocês. Vocês vão notar que algumas coisas de gramática vão entrar na lógica, da lógica vão entrar na retórica, vão voltar para a gramática. E você, nossa, mas que estranho, eu achei que eu ia fazer a aula da gramática, da lógica, da retórica. Não adianta, essa separação ela é só didática,
É para que a gente consiga aprender e você acaba tendo que separar. Porque na verdade é uma coisa só, são as artes da linguagem, né? Uma completa a outra. Então, como é que a gente faz? Né? Elas são ferramentas para que a gente aperfeiçoe nosso intelecto. Então não adianta eu ter assim um resuminho de regra gramatical, de alguns silogismos, né? Aquele negócio meio misturado de forma desajeitada, né? Eu preciso dessa organização. Então a palavra gramática, na sua origem etimológica, para quem não lembra o que é etimologia, né? É o estudo da origem e da evolução das palavras. Então significa o que gramática? A arte das letras. Grammar vem do grego, que significa letra, né? E também a gente pode ir para o latim. Literatura significa, no latim, litera, vem de litera, que quer dizer letra. Então, a gente define a gramática como o quê? O uso adequado das letras, né? Então, essa arte de falar bem, de entender o que é dito pra gente, né? Também de escrever bem, de ler bem, né? Tudo se completa. Né? Eu tenho que usar, é uma arte de usar a palavra escrita e falada para ler, escrever, falar, ouvir, compreendendo e sendo compreendido por todos com perfeição. Tá? Então, qual que é a arte, a base da gramática? Né? Interpretação. A base da gramática é interpretação. Então, a arte da exegese, né? Quando a gente fala dos exegetas, né? Que liam a Bíblia, explicavam, tal. Eu precisava de um conhecimento muito bom de gramática para poder fazer isso. Fazer o quê? Interpretação, né? Então, a gramática, resumidamente, ela ensina o quê? A ler e a compreender aquilo que eu li. Né? Então, como ela é o coração do trivium, a lógica funciona sem a retórica. A retórica ou a poesia também, sem a lógica, ela acaba sendo rasa. Mas da gramática nenhuma se escapa. Tá? A gramática vai ser requisito de todas elas. Não tem como fugir. Tá? E agora falando assim de pensamento. A gente tá falando, vamos pensar e tal. Então o quê? Pensar é uma coisa quase automática, se a gente falar assim dos indivíduos adultos, né? Quando a gente fala de criança, a gente pensa, puxa, como será que é a formação do pensamento de uma criança? Mas se tratando de adultos, a gente não para pensar nisso, que é uma coisa automática. A gente não para pensar como que essa capacidade se deu. Então, o detalhe é assim, para que a gente tenha um pensamento estruturado, com ordem, né? A linguagem e a gramática tem um papel importantíssimo, porque normalmente a nossa cabeça como a gente já fala em algumas aulas aí do Centro Cultural, né, é o quintal do Pateta, ela tem tudo, é uma bagunça, mas a gente ter um pensamento ordenado, estruturado sim possível, né, é algo que pode ser ensinado, que pode ser trabalhado, e a gramática vai auxiliar e muito nisso, tá? Então hoje o que eu quero demonstrar para vocês é o seguinte: como a aquisição e o desenvolvimento da linguagem são cruciais para a formação do pensamento. Tá? Assim a gente vai conseguir entender o impacto dessa concatenação de ideias, quer dizer, eu tenho uma ideia aqui, como que eu junto com aquela lá, não são fatos soltos, como é que eu consigo linkar uma coisa com a outra, né? E quais são os possíveis problemas de uma má formação linguística, para que dentro do próprio pensamento, o que isso acarreta. Tá? Então, se a gente parar para pensar, a linguagem é o que nos difere de todos os outros animais, né? Os outros animais têm a sua própria forma de expressão, né? Onomatopeica, né? São sons, mas eles não possuem a capacidade do quê? De raciocínio, de abstração que nós temos. Né? Isso que nos faz diferentes, isso que nos faz animais racionais, a linguagem e a razão. Né? Eu vou até contar uma história aqui, o meu filho Miguel tá aqui também, né? Ele tem 6 anos, esse dia a gente tava falando dos animais racionais, do reino animal, reino vegetal, reino mineral, e ele ficou muito chateado, porque na figurinha tinha um homem junto com todos os outros animais, e a gente não tinha falado nada pra ele, mas ele falou assim, isso tá errado, não tá certo isso aqui. Eu falei, mas por quê? Tem um hominho aqui, eu não sou um bicho, eu não sou um animal. Ele ficou chateado, de verdade, ele chegou a chorar.
Então, ele só se contentou quando eu fiz um outro grupo, um quarto grupo, né? Porque tinha o mineral, o animal e o vegetal. Então, eu fiz um quarto grupo, né? Separei o homenzinho e expliquei que era um animal racional. Mas ele não quis que eu colocasse dentro do grupo dos animais. Então, a própria criança já percebeu que ela não é aquilo. Que ela não é um bicho, né? E a gente olha pra fora e as pessoas estão vendo como bichos, né? Vamos parar para pensar, olha para fora da sua janela e pare um pouquinho na sua vida corrida e pare e observe, né? Hoje, agora à noite não vai dar para fazer isso, mas amanhã começa a observar, né? Atrás do que as pessoas estão hoje em dia, né? Dinheiro, poder, etc, etc. Então você tá igual um bichinho, né? E a criança mesmo já percebeu isso, sozinha, na sua inocência, ela já tem a verdade dentro dela. Isso vai se corrompendo com o passar do tempo e a gente acaba nem notando. Então, só o homem possui essas capacidades mencionadas, né? Linguagem, razão e essa capacidade de comunicação. E então a gente fala aqui de linguagem. O que é a linguagem? Né? Nada mais é do que um sistema de símbolos para a expressão dos pensamentos. Para quem está anotando, vou repetir. A linguagem nada mais é do que um sistema de símbolos para a expressão dos pensamentos. Então, é o que? É próprio da nossa natureza, né? Comunicar por meio de símbolos. Símbolos, mas que símbolos são esses? As palavras, né? Símbolo é um signo sensível arbitrário cujo significado é imposto a ele por convenção. Essa definição está aqui no Trivium, é da irmã Miriam Joseph, tá? O que é símbolo, né? E como que funciona essa convenção dos símbolos, né? Como um significado que foi convencionado para aquela palavra, para aquele símbolo? Para que todo mundo possua o mesmo entendimento daquilo. Então, vamos fazer uma analogia aqui. Existem símbolos, né, que expressam ideias em campos especiais do conhecimento. A gente pode dizer lá a matemática, a química, a música, né? Então, são símbolos o quê? Que são universais. Independente da língua que eu fale, né? Uma pessoa aqui do Brasil vai pegar uma partitura e vai tocar no piano. Aí a pessoa que mora lá no Japão vai pegar a mesma partitura e vai tocar no piano. Então, é um símbolo que é entendido por todos, tá? Então, ele foi convencionado que aquela notinha é o dó, que aquela é o ré, que aquela é o mi. Então, esses símbolos são entendidos por todas as nacionalidades na sua própria língua. Obviamente que aqui a gente pode ter alguma notação diferente. Como eu falei do Japão, pode ser que lá o jeito deles escreverem algumas coisas são diferentes, né? Porque a gente lê da esquerda para a direita, no Japão se lê da direita para a esquerda. Pode ser que tenha alguma coisa diferente. Eu dei somente um exemplo, mas de um modo universal é isso que acontece, tá? Então, além disso, todas as palavras são o quê? Símbolos. E agora a gente vai falar de Santo Agostinho, do que ele fala nesse livro aqui, ó. Vocês já ouviram falar? Se chama De Magistro. Tá? Esse livro aqui tem o De Magistro, um escrito De Magistro que é de Santo Agostinho, e outro De Magistro é de Santo Tomás de Aquino. Nós vamos falar do Santo Agostinho. O que o Santo Agostinho nos fala? A memória, na qual as palavras se fixam, quer dizer, as palavras estão lá dentro da minha memória. Ao se voltar sobre elas, a memória vai voltar para as palavras que estão lá dentro dela mesmo. Faz vir à nossa mente as próprias coisas das quais elas são signos. Assim, quer dizer, eu vou olhar o quê? Um mouse. Então, eu vou olhar para esse objeto e vou pensar na palavra que o objeto é, símbolo que foi convencionado para esse objeto aqui, tá? Então, ou seja, vamos explicar de uma forma mais simples. Forma-se o pensamento daquela coisa, do mouse, ao recorrermos pela memória à palavra escrita. Tá? Então, para quem quer aprofundar esse assunto dos símbolos e dos signos, e falar em signos, né?
é bacana ler o De Magistro de Santo Agostinho, tá? E o que é esse livro? Sobre o que ele fala? Né? É um diálogo, ele realmente ocorreu entre Santo Agostinho e o seu filho Adeodato, que na época tinha entre 15 e 16 anos. Poxa, mas Santo Agostinho, como assim? Santo Agostinho tinha um filho? Sim, ele tinha um filho, né, de antes da conversão dele. Né? E ele está travando um diálogo espetacular com seu filho. A gente olha assim, nossa, era um menino de 15 a 16 anos e falava essas coisas. Nem eu consigo falar desse jeito. Então, é bem interessante ler esse livro, tá? Então, ele trata como que sobre o que é ensinar e como que um professor pode ensinar, né? Sobre como que eu transfiro meu conhecimento para outra pessoa, um aluno ou uma pessoa que eu encontro por aí, etc. Então ele fala desde o início sobre os sinais e os símbolos que são as palavras, né? E depois ele fala de quem é o verdadeiro mestre, né? Dentro desse livro aqui. Então é no mínimo interessante essa leitura, tá? E o que nos diz Aristóteles, né? Ele nos diz que os nomes são símbolos das coisas. Então ele está falando praticamente a mesma coisa com outras palavras, né? Mas só que tem um pequeno detalhe. A gente nem sempre tem associação entre o que a coisa é e o seu nome, tá? O que eu digo é símbolo do que está o quê? Na minha cabeça, mas nem sempre corresponde com o significado daquele objeto, daquela coisa sobre a qual eu estou falando. Né? Então, se a gente quer expressar um pensamento, isso só vai ser entendido se o receptor tiver o exato mesmo pensamento, né? Pensar na mesma... Como que eu posso dizer? Da mesma forma com que o emissor pensou. Né? Então, porque daí eu posso julgar a informação. Né? Então, o que me ajuda nisso daí? Perceber os sinônimos, os antônimos, né? Se eu souber vários sinônimos, eu já consigo ter mais noção das coisas, né? Quando eu sei um antônimo, eu posso não saber o que aquela coisa é, mas eu sei o contrário dela, que já é um ótimo começo, né? E então tudo esse sucesso da minha comunicação depende do conhecimento prévio que tem quem emite e quem recebe. Então, quanto mais palavras eu conhecer, né, para eu conseguir comunicar exatamente aquilo que eu quero, exatamente aquilo que eu desejo, porque às vezes você pensa de uma forma, você vai comunicar e pensa, mas não é isso que eu queria. Não, eu não queria escrever desse jeito, não saiu bem, eu não consegui comunicar aquilo que eu estou pensando. Então, quanto mais palavras, mais vocabulário eu tiver, né, mais compreensão das coisas eu tenho, né, mais aspectos relacionados àquela coisa eu tenho, né? Então eu vou explicar, sei lá, que esse mouse aqui, né? É um objeto que serve para você usar no computador, ele tem um botãozinho aqui no meio, né? Então quanto mais vocabulário eu tiver para descrever as coisas, mais fácil o meu receptor entender aquilo que eu quero falar. E Hugo de São Vítor nos diz, aqui no Didascálico, o quê? Que a gramática é a ciência de falar sem erro, né? E a irmã Miriam Joseph nos fala assim, a função fundamental da gramática é estabelecer as leis para relacionar os símbolos de modo a expressar pensamento. Então, quanto mais vocabulário eu tiver, fica mais fácil até eu expressar pensamentos para mim mesma, né? Maior a minha capacidade de pensamento. Então a gente vai colocar um exemplo aqui. Seria mais ou menos como dirigir, né? Cada manobra do carro é um vocábulo, é uma palavra, né? E sabendo dirigir, porque a nível de maestria, né? Sei lá, um piloto de corrida, uma coisa assim, fica muito natural, né? Porque quando você está aprendendo a dirigir, gente, é difícil, né? É muita coisa ao mesmo tempo. Você tem que mudar a marcha, você tem que colocar o pé lá na embreagem, tem que ir outro pé. É terrível. Você pensa, como é que eu vou fazer tudo isso ao mesmo tempo?
Funciona mais ou menos assim na linguagem, tá? Como que eu vou formar esse pensamento? Então, quanto mais eu aprendo a dirigir, a nível de maestria, eu virei um piloto de corrida, você nem pensa mais naquilo que você está fazendo, você só faz. Então fica uma coisa mais complexa, né? Você tem a possibilidade de fazer manobras, manobras mais complexas do que aquelas que você fazia quando você começou a dirigir. Então, por quê? Porque quando você precisa operar uma coisa mais complexa, você tem que ter como pressuposto fazer o mais simples. Então, problemas que exigem uma solução mais rebuscada, né? Se você tiver mais insumo, digamos assim, maior a tua complexidade de pensamentos. É como na matemática, né? Para você resolver um grande problema matemático, você tem que ter muitos pressupostos, você tem que conhecer muita coisa de matemática para conseguir resolver aquele problema apresentado. Então, assim, falando de língua, né? Tem uma cientista cognitiva, né? Ela também é professora nesses campos de linguagem e tal. Se chama Lera Boroditsky. E ela fala assim, que existem mais de 7.000 línguas faladas no mundo, tá? E essas línguas possuem o quê? Diferentes sons, diferente estrutura, diferente vocabulário. Tem uma tribo aborígene lá na Austrália, e eles não utilizam esquerda e direita. Para eles é estranho se comunicar dessa forma. Então, o que eles usam? Eles usam as direções cardinais. Norte, sul, leste e oeste. Né? Então, eles se orientam dessa forma. E, tipo, lá onde eles vivem não tem grandes, assim, pontos de referência, né? Pelo que a gente sabe. Então, eles falam, eu quero chegar na tribo tal. Então, eles andam, você vai tantos passos ao norte. E a pessoa chega lá. Mesmo que ela nunca foi. A gente não, a gente fala, vai pela direita, vai pela esquerda. É interessante, né? É um terreno não familiar e eles continuam orientados, eles sabem onde eles estão, eles não ficam perdidos, né? Então, a gente consegue perceber como que a linguagem, ela consegue até conceituar alguns espaços, né? E como isso é ensinado desde pequenininho, fica natural. Porque já parou para pensar, como é que eu faço para chegar ali no centro Hugo de São Vítor? Você anda, sei lá, 20 passos ao sul, daí você vai não sei quanto para o norte, daí você não vai chegar lá nunca. Né? E eles têm essa orientação assim num espaço aberto, num lugar, não tem toda a tecnologia que a gente tem, etc. Né? A gente, se não tem um GPS, nossa, a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, isso tudo é treinado, é treino de linguagem, né? Então, por exemplo, vamos pegar algumas línguas, né? Quando eu falo assim, acidentalmente alguém quebrou um vaso, né? Quando o falante de inglês e o falante de português vai falar assim, aquele homem quebrou um vaso, né? O Miguel quebrou um vaso. Difere da forma como um falante de espanhol ou de japonês vai falar. Porque o espanhol, ele fala que o vaso se quebrou. Ele não coloca nem o culpado, né? Se a gente for parar pra pensar, nossa, que legal, né? Ele dá a dúvida, pelo menos, né? O japonês faz isso e o espanhol também. Então ele diz assim, quando cai, por exemplo, você derrubou um copo, alguma coisa, né? Se me cayó, tipo, o copo caiu sozinho, não fui eu que derrubei, entendeu? Então é bacana isso, de ver como que é o treino da linguagem, de uma língua para outra, como muda, né? Então você não fala do agente da ação, você fala só da ação, né? Em português a gente não vê esse tipo de construção gramatical. Até quando a gente começa a estudar espanhol, fala, como assim o copo caiu? O copo não caiu sozinho, alguém derrubou, né? E também, ontem eu tava falando lá a musa retórica, né? E eu fiquei um tempo pensando em que tom de azul que ela usava, porque a outra da dialética também usava azul. Aí eu escolhi lá o azul celeste, acho que deu pra vocês perceberem a diferença. Mas os russos é inacreditável.
E isso até os homens, porque a gente diz que as mulheres normalmente diferem mais as cores, né? E os homens, as cores primárias é o lilás. Os homens que me perdoem, mas é verdade. Então, os russos, inclusive os homens, eles conseguem diferenciar vários tons de azul, desde o mais clarinho até o mais escuro. Ele vai falar, tem um nome para cada tipo de azul, né? Que acho que a gente aqui nem a mulher sabe. Então, tem o azul celeste, o azul cinzento, o azul claro, o azul escuro, qual outro tipo de azul que tem? Azul marinho, azul arroxeado, azul sei lá o quê. E eles conseguem diferenciar entre os vários tons de azul, porque eles são ensinados na linguagem. Na linguagem deles tem tudo isso, né? Então, esse é o quê? É o treinamento do pensamento, causado pelo quê? Pela linguagem. Uma criança aprende já daquele jeito, para ela é natural aquela diferenciação de azul. Mas se for a gente, né? Nossa, ficar quanto tempo aprendendo a diferenciar um azul do outro. Então, os aspectos que a gente consegue ver dos objetos influenciam o foco que a gente vai ter sobre aquilo e como eu vou formar o pensamento sobre aquilo. Então, assim, a gente falou dos sinônimos. Se eu não souber utilizar esses sinônimos, eu acabei com o meu discurso, né? Eu empobreci o meu texto, né? Então, não adianta você ter também um monte de palavras e não saber utilizar. Né? E aí entra a nossa gramática. Como é que eu vou utilizar tudo isso? Então, um exemplo aqui, ó, utilização das palavras casa e lar. Né? Já pararam para pensar? Quando a gente fala casa, a gente fala do quê? Da construção, a casa, o tijolinho. Agora, quando eu falo de lar, é o quê? É o meu porto seguro. Né? É onde eu volto quando eu tenho medo. Ou quando eu, né? Porque lar aí a gente tem pode ter outra conotação também. Né? Além de ser um lugar para te abrigar, para voltar. Quando eu tenho medo, eu volto pro meu lar. Né? Conseguem entender essa diferença? Né? Isso daí chama o quê? Dimensão psicológica da linguagem. É o que? O conteúdo emocional de uma palavra. Então, assim, na retórica, isso é denominado conotação da linguagem. Para onde que eu posso usar essa linguagem? Na poesia, na literatura, né? Onde eu preciso, como eu falei ali, eu uso o lar não só no meu porto seguro, é para onde eu volto quando eu tenho medo. É uma linguagem figurada. Então, na poesia, onde eu preciso do quê? De sofrimento, de grandeza, de paixão, etc. Na literatura, na poesia, né? Isso é onde eu preciso de uma linguagem mais abstrata que concreta. Então, a gente usa o quê? Sinônimo para evitar aquela monotonia, né? Então, na poesia, você vai usando sinônimos, né? Deixa aquele texto bonito, né? O som bonito, né? A poesia tem isso, é o som. Então, deixa a leitura interessante numa literatura. Agora, assim, quando a gente fala de tradução, nessa dimensão psicológica, aí a gente tem um problemão. Porque quando eu traduzo, eu perco isso. Eu perco. Quando eu falo saudade em português, não é a mesma coisa que eu falar início em inglês. Não adianta querer dizer que é a mesma coisa. Não, é justamente essa carga emocional da palavra. Então, a poesia, obviamente, ela vai ser muito mais agradável na sua língua original. Mesmo que você não entenda nada, você vai ouvir, você fala, nossa, que gostoso de ouvir. E na língua traduzida fica, às vezes, coisa mais estranha, sem graça, né? Também depende do tradutor. Então, até por isso, dentro do Trivium, tem algumas partes que os exemplos estão em inglês, porque não tem. Se ele traduzir, você perde aquilo que o autor queria dizer. Né? Então, não, até nem foi achado um equivalente em português. Ele colocou o exemplo em inglês mesmo. Agora, sim, quando eu falo da dimensão lógica da palavra, eu estou falando do quê? Exatamente aquilo que ela significa. Né? Então, na retórica, a gente fala que isso é denotação da palavra. Denotação vem de... A gente pode lembrar que vem de dicionário. É exatamente a definição que eu tenho no dicionário. Tá? É aquilo que ela significa, pronto, acabou, não tem que achar coisa ali. Então, assim, onde que eu preciso de uma linguagem dessa? Documentos legais, manual. Pega um manual de qualquer máquina que você tem em casa.
é uma linguagem lógica. Né? Não tem que... Porque, e tem muita repetição das mesmas palavras, para deixar bem claro aquilo que eu quero dizer. Né? Não, se eu usar uma palavra diferente, aí eu posso ter um problema num manual. Você pega um manual de uma usina. Se eu usar uma palavra diferente, alguém pode entender diferente, na hora de apertar o botãozinho lá, vai fazer uma bagunça. Então, isso tem que estar muito claro, tá? Então, o bacana disso é tradução. Você traduz perfeitamente, ou quase que perfeitamente, para não dizer totalmente, né? Você não tem dúvida daquilo que você quis transmitir. Então, essa é a conotação, a denotação da palavra, né? A linguagem lógica. Ah, tá. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês entenderem se é o exemplo que eu falei do manual e da poesia, ainda vamos clarear um pouquinho mais. Então, assim, vamos observar essa lâmpada aqui, ó. Vocês estão vendo? É uma lâmpada halógena, né? Parecida com aquelas incandescentes que a gente não encontra mais. Mas aqui dentro dela, o filetinho, a gente consegue enxergar. Tá dando para ver bem aí, gente, na câmera? Tá. Então, assim, essa aqui é a dimensão lógica. Eu consigo enxergar tudo o que significa. Né? O limite está claramente definido aqui dentro. Certo? Esse filetezinho aqui, onde vai iluminar. Tá definido, é isso. Eu não tenho que achar nada fora. Para trás? Aqui. Então, agora sim, essa outra lâmpada aqui é a mesma coisa que essa, só que o bulbo aqui, ó, ele é fosco, tá? Por quê? A luz vem aqui do filamentozinho, normal, mas o que? Essa luz, ela vai ser suavizada, ela vai ser difundida por esse bulbo, né? Vai dar o quê? Um brilho mais bonito, né? Uma coisa mais aconchegante, né? Fica melhor para você olhar do que uma luz incandescente. Lembram, né? Como antigamente era só luz incandescente? Quando trocou as lâmpadas, a gente trocou as lâmpadas, né? Hoje tem tanta opção, mas fica mais aconchegante para o teu olho, principalmente à noite. Então, essa é o quê? É a dimensão psicológica, né? É aquilo que deixa a linguagem bonita. Né? Deixa eu ver que horas são. Aí temos mais um tempinho. Então, assim, a gente vai perceber que, então, que a utilização das palavras, mesmo com significados parecidos, né? E também o significado, quando você conhece o significado das palavras em outras línguas, né? Isso influencia na tua formação do pensamento. Até isso é gritante quando você começa, se você já conhece inglês, por exemplo, e você vai estudar outra língua. Ou é mais gritante ainda quando você aprende latim. Aí você consegue enxergar e aquilo influencia na forma como você pensa. O latim tem isso, né? Quando você começa a estudar, você fala, nossa, cara, mas isso é difícil. E parece que você não tá vendo o resultado. De repente você vai fazer alguma outra coisa, mas, nossa, eu resolvi isso tão fácil, eu consegui escrever esse texto tão bem. Aí você lembra, puxa, tô estudando latim, a professora falou lá na primeira aula que eu ia anotar daqui uns meses, que ia mudar e tal. Então, é gritante quando você tem o conhecimento de mais de uma língua. Tá? Então, aí que entram essas artes da linguagem. Né? O que eu consigo fazer com elas? O que eu consigo fazer com uma gramática boa, com uma lógica boa, com uma retórica boa? E eu até ia falar hoje, mas eu vou deixar para falar amanhã, né, a relação das artes da linguagem com a realidade. Vou deixar para falar isso aqui amanhã, porque eu não vou conseguir terminar hoje, né? E não quero deixar pela metade o que eu comecei. Então, vamos pensar assim. Se o próprio ensino influencia tanto na formação dos pensamentos, como que a linguagem vai influenciar a educação? Pensem nisso de hoje para amanhã. Se o próprio ensino influencia a formação dos pensamentos, como que a linguagem vai influenciar a educação? Na verdade, que eu meio que respondi hoje. E aí a gente vai fazer um paralelo amanhã com a realidade. E eu queria falar um pouquinho de um trecho que está aqui no Didascálico, tá? Deixa eu ver aqui, eu marquei pra gente finalizar essa aula.
que o Hugo de São Vítor nos fala que tem muitas pessoas, né, que a própria natureza deixou destituída de engenho, tá? E mesmo assim tem algumas que eram destituídas de engenho e são santos. Então isso na verdade, né, se Deus quer, não é um problema. Mas, de um modo geral, né, ele diz que parece que há dois tipos dessas pessoas. Existem as pessoas que, embora não ignorem a sua própria estupidez, pelo esforço incessante do estudo eles conseguem chegar, tá? Ofegantes ao conhecimento, é a palavra que ele usa. Mas tem outras que, percebendo que elas não conseguem compreender as realidades superiores, elas também desprezam as inferiores. É como assim, você está num torpor e você diz assim, puxa, eu não quero aprender, eu não consigo nem chegar lá na filosofia, para que eu vou querer aprender o químico? Eu sou muito bobo, eu não vou chegar lá nunca, para que eu quero aprender isso daqui? É mais ou menos assim, um paralelo, né? Então, o salmista nos diz assim, não quiseram aprender para não terem de agir corretamente. Eu não quero, por quê? Uma coisa é você não ter você ter uma incapacidade, outra coisa é você detestar o conhecimento, né? Você não querer aprender, a coisa está ali na tua frente para você aprender, você não quer. Então, é algo para a gente parar e pensar assim. O Hugo de São Vítor fala assim, de fato, quanto mais facilmente, ajudados pela graça, se quiserem, podem permanecer na justiça, tanto mais gravemente ofendem, não querendo abster-se da culpa. Aquele a quem mais foi confiado, mais lhe será exigido. Quanto mais alto for o degrau, tanto maior será a queda. Mais pecou o demônio no céu do que o homem no paraíso. Esse até é um trecho do sermão 23 do Sermone Centum. Tá dando para ver aí na tela, Luiz? Uhum. Tá? É a campanha do livro que está aberta no nosso site, tá? centrougodesaovitor.org, né? Nós estamos lançando esse livro e eu estudando aqui apareceu os sermões aqui no meio do Didascalicon também. Então assim, parem para pensar, eu tenho conhecimento na minha mão. Agora eu vou dizer assim, eu não consigo, a gramática é muito chata. Mas se eu não aprender a gramática, eu vou chegar na lógica? Se não aprender, eu só vou estudar lógica, eu gosto mais da lógica. Não vai funcionar. Então assim, quanto mais confiado foi a gente, mais será exigido. Então pensem bem antes, você tem o conhecimento na sua mão e você vai jogar pela janela. E dizer, não, esse aqui eu não quero, eu só quero aquele outro é mais legal. Nem sempre a gente tem sempre o mais legal, você precisa dos pressupostos, né? Então assim, porque eu ouço muito isso, eu não gosto de gramática, não sei o que lá. Mas, eu não sei, pra mim é super divertida a gramática, eu me divirto com ela, então eu gosto dela. Então, eu queria que todo mundo se sentisse assim. E amanhã eu vou tentar fazer isso na aula, vamos ver se vocês vão gostar ou não. Mas é pra gente parar pra pensar que não é desculpa a gente dizer assim, não, eu sou burro, eu não consigo, eu sou muito lento para aprender, e engavetar as coisas e ir deixando e viver num torpor. E não sou eu que estou falando, é o Hugo de São Vítor. Então assim, tô só colocando aqui para vocês para pararem e pensarem, né? Eu tô aplicando esse meu conhecimento, eu tô dando o melhor de mim, eu tô muito preguiçoso, porque tudo isso, né, surgiu a oportunidade de você fazer um curso, de você se aprimorar, de você aprender alguma coisa para passar para alguém, seja o seu filho, seu marido, seus pais, né, seu colega de trabalho, né, você tem um outro assunto para tratar, alguma coisa interessante, você pode ensinar algo a alguém, né? Porque a gente deve ensinar. Você precisa ensinar para que você realmente possa aprender. Então, saindo pela tangente, digamos assim, né, desse conhecimento que eu estou recebendo, eu vou ser cobrado por isso.
Então pensem aí. Vamos aos nossos recados. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês hoje. Sim. Essa sexta-feira nós vamos ter uma aula especial às 9 horas da noite. Tá? Ela é uma aula especial, ela é gratuita também. Tá? Vai falar sobre a natureza humana e a nossa vida espiritual. É o que? A vida espiritual do Hugo de São Vítor. E vai ser para quem é participante do nosso grupo de Telegram. Então, quem não faz parte do grupo do Telegram, né? Entre no nosso grupo de Telegram, porque vai ser lá que vai ser postado o link para a aula. Tá? Somente lá. Então, acho que o Celso pode fazer o meio de campo aqui, vai mandar para quem é do WhatsApp conseguir entrar no Telegram. Tá? Quem tiver interesse nessa aula, vai ser uma aula super bacana, super especial. O professor Robson que vai dar essa aula, às 9 horas, sexta-feira, né? Se programem, fiquem atentos, né? Chegou o link, é só entrar na aula, certo? E eu queria falar aqui, eu queria comentar com vocês, dentro dos grupos aí, foi postado um vídeo, né, de alguns trabalhos que a gente faz, né, aqui na região da fronteira, né, trabalho pró-vida, né, contra o aborto. Agora foi aprovado o aborto na Argentina, então vamos ver como vai. Eu acho que o nosso trabalho vai aumentar, né, o pessoal querendo sair daqui para fazer lá na Argentina, enfim, na fronteira. O pessoal vindo do Paraguai é uma coisa que a gente pensa. Então, assim, o Centro de São Vítor, ele trabalha, nós somos todos voluntários, tá? Ninguém recebe um centavo pela aula que dá. Aqui nós temos toda uma equipe aqui trabalhando, né? Respondendo vocês, mandando link, respondendo as perguntas, anotando aí o que eu preciso para depois, né? Tem a questão, o pessoal tá perguntando bastante da filmagem, edição, tarará. É tudo trabalho voluntário, tá, gente? Então nós sobrevivemos do quê? De doações, com a graça de Deus, né? Nós estamos tocando o centro. E estamos atingindo mais pessoas, levando a verdade, levando a palavra de Deus, levando esse gosto pela vida intelectual que leva a Jesus Cristo. Então, o que eu peço para vocês é, quem puder contribuir, né, com a gente. Nós temos as nossas campanhas de livro abertos, nós temos editora, né, temos também a nossa conta, caso alguém se sinta tocado e queira nos ajudar. Né? E temos os nossos cursos, temos o curso do Pequeno Príncipe, que também está com inscrição aberta, tá? 8, 9 e 10 de fevereiro, se eu não estou enganada. Né? Então entre no site, faça sua inscrição, ajudem-nos a divulgar o trabalho e ajudem-nos, né? Quem se sentir tocado com sua contribuição, né? Será muito bem recebido e que Deus os abençoe por isso. Tá? Acho que era isso que eu tinha para falar, né? Espero vê-los, né? Estar aqui com vocês amanhã. Acredito que hoje o problema da transmissão foi resolvido, graças a Deus, não deu problema. Hoje à tarde começou uma chuva aqui em Foz do Iguaçu, eu pensei, meu Deus, vai cair, não vai dar certo. Não, Deus abençoa, deu tudo certo. Não que não estivesse abençoando ontem, mas a gente vai aprendendo, né? Nós estamos aprendendo aí a fazer as aulas online, né? E a gente vai melhorando com o tempo. Agradeço a quem teve a persistência, a paciência de nos acompanhar mesmo ontem com todos os problemas, né? Porque exige aí um esforço da gente para preparar a aula, então toda essa equipe aí. Então a gente está aqui se esforçando para levar um conteúdo de qualidade para vocês, né? Então estamos aprendendo, a gente vai melhorando. E então eu queria finalizar então, né? Eu espero vê-los amanhã, estar aqui com todos amanhã. Vamos falar então de realidade, da gramática, vamos entrar em algumas coisinhas da gramática, algumas coisas práticas do dia a dia, coisas que estão acontecendo, para vocês verem que a gramática não é chata, a gramática é legal, a gramática eu sou suspeita, eu gosto. Então vamos lá. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunca et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.